Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Começando mais um culto no lar com Antileônitas, eu. Vamos cantar uma musiquinha rapidinha? Deixa eu ver meu tempo aqui também, né? Não dá tempo. Vamos lá? Começou, né? Meus bebês. Um raio de luz nascido no alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem que em si encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente e muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, é com o coração cheio de gratidão que começamos mais um trabalho, mais um estudo, pedindo a sua luz, o seu amparo, a sua bênção, que seja nossa estrela guia, que passe na frente, que abra os caminhos para que possamos semear, Mestre, as suas palavras, para que a humanidade possa colher o equilíbrio, o autoconhecimento e finalmente, Mestre, alavancar a sua consciência em rumo ao Crístico. Graças te damos todos os dias e que a sua luz chegue ao lar de todos aqueles que necessitam e buscam o seu amparo. Graças te damos hoje e sempre e que assim seja. Assim seja. Então, vamos lá, começar. Nós estamos em reuniões espíritas. A voz da titia, esse tempo seco, hein? Tá a benção. Nós estudamos o prefácio, né, na semana passada, metade dele. E agora nós vamos para a segunda metade do prefácio. Parece que tomou um choque. Então vamos lá. Reuniões espíritas, prefácio, segunda parte. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se quer sinceramente o concurso dos bons espíritos. Prece. No início da reunião, rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes
de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessário. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os bons, os do bem, abre seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos, se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de nome, aí fala o nome, tá? Que tá ensinando a fazer uma reunião espírita. Nosso guia espiritual para nos assistir e velar sobre nós. No final da reunião, agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhes rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. E que assim seja. Então isso aqui, gente, está ensinando não, né? Porque tem uns detalhes mais aprofundados, mas está falando passo a passo de como fazer uma reunião espírita. Igual as pessoas falam assim, ai, você é médium? Sou, mas você é médium assim de ver ou você vai nesses lugares assim, esses centros? Não, eu vou nesses lugares assim, nesses centros, em alguns inclusive. Sério, você vê espírito? Vê. E você fala com espírito? Fala. Nossa, e como que é? Aí tá aqui explicando como que é, né? É assim que funciona. A gente não chega lá simplesmente do nada e puf, não. Tem toda uma receitinha de bolo que a gente tem que estar seguindo, né? Até para que a gente não sofra influências de espíritos indesejados. Porque estamos em aprendizado, né? Nascemos e vamos morrer em aprendizado. Eu posso passar a minha vida inteira aqui estudando e trabalhando, e quando eu desencarnar, eu ainda estarei em aprendizado. Nossa, mas eu virei um médium igual o Chico Xavier, que também ainda desencarnou em aprendizado. Então, somos eternos aprendizes, né? Então, é isso. Vamos pro próximo? A Titia tá acelerado hoje pra gente focar no estudo, tá? A gente quase não tá estudando. E o meu tempo, ele é dividido. Não é eu faço isso não, mas é assim que funciona. Então vamos lá. Capítulo 5, Lei de Conservação. É isso mesmo? É isso mesmo. Livro 3, capítulo 5, Lei de Conservação. E a gente vai começar este capítulo e nele nós vamos estudar instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens da terra, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações. Então é o que nós vamos estudar aí no capítulo 5. Nossa, eu briguei com a minha vaidade essa semana. Eu penso, né? Mas vamos que vamos, não dá nada não. Instinto de conservação. Questão de número 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é racional. Até as plantas, né? Até as plantas têm o seu instinto de conservação, de defesa. Pergunta de número 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos instinto de conservação? E os espíritos respondem, porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Ou seja, é supernatural, né? Você tá, sei lá,
passando uma rua, atravessando uma rua, aí você vê que tá vindo um carro, lógico que você vai correr, você não vai ficar lá parado. Se bem que hoje em dia, né, tem umas criaturas humanas que eles pensam assim, você não é doido de passar por cima? E o mais triste é que tem muita gente que é, inclusive eu já vi, tá? Muito triste ali na Vila Redenção e eu vi uma cena dessa. Onde fica aí a dica, gente, sempre tem um mais doido que você, viu? Tava passando um senhor não, um homem de uns 40 e poucos anos, na rua e vindo o carro, inclusive eu tava dirigindo e parei, porque tava vindo o carro. E ele entrou e falou assim, não é doido de passar por cima, só que eu acredito que o outro motorista, ele não viu, ele tava distraído. Porque quando ele percebeu o homem entrando na frente dele, ele tentou por tudo frear, mas não deu tempo. Então, vamos nos atentar aí, né? Isso é muito ego, muito orgulho, o orgulho mata. Então, quando você tá assim, em um momento de risco, o que você vai fazer? Correr. Vai se prevenir, vai abaixar, vai pôr a mão, né? Instinto de sobrevivência. Vamos entrar em meios de conservação? Só um pouquinho, nós nem vamos muito, porque senão não sobra muito tempo. Então, vamos lá. Meios de conservação, questão de número 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? E os espíritos respondem, sim. E se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil. O supérfluo não é jamais. E é por isso que a gente está destruindo o planeta, porque ele nos supre em tudo. Só que existe uma palavrinha mágica chamada equilíbrio, que é o que nós não temos, né? Inclusive nós estamos aqui, né, humanoides, adâmicos, para aprender a termos equilíbrio em tudo, emocional, psicológico, tudo. E por não ter equilíbrio, o que acontece? A gente exorbita, né? Satura a Terra. A gente consumiu tanto o planeta que ele já não suporta mais. Consumo desnecessário e desperdício demais. E isso está matando o planeta e, consequentemente, a todos nós. Questão de número 705. Por que a Terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? Acho que eu acabei de responder, né? É que o homem a negligencia, aquele ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã, e há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo de escassez. Em verdade, eu vos disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Então, tá aí, né? A gente tá morrendo porque nós não temos educação. Nós não temos princípios morais positivos. A gente não consegue se contentar com o que tem. A gente tá sempre olhando para o que tá lá na frente. Tanto é que a crise do momento é a ansiedade, porque ninguém vive o agora. Todo mundo vive se preparando para o amanhã, para chegar lá. Chegar lá onde? Até hoje não consegui achar alguém que me fale onde é o lá. E eu não conheci ninguém que chegou e voltou para contar, né? Então eu não entendo muito bem esse objetivo. Vamos à última do dia do Livro dos Espíritos? Questão de número 706. Por bens da terra, somente devem se entender os produtos do solo? O que vocês acham? E os espíritos respondem. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos.
porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. Ou seja, são transformações. Tudo que a terra nos fornece é algo, uma matéria transformada, né? Então, que a gente possa compreender esse processo que demanda tempo e respeitá-lo. Vocês lembram quando a gente fazia lá a escolinha, que a professora ensinava, nada se cria, tudo se transforma, mas essa transformação demanda tempo. E se a gente não der tempo para a terra se refazer, não duraremos muito, seremos aí a quinta raça humana extinta. Gente, acho que eu tô lendo o capítulo errado. Bem que eu vi que eu estava errada. Eu li com vocês o capítulo da minha turminha de segunda-feira. Ótimo para fixar. Você estava precisando ouvir isso e eu também. Tá vendo, gente? Eu preciso ter 2 evangelhos, 3 livros espíritas. Então vamos lá, rapidinho. Ainda bem que a tia falou rapidinho, né? Ela tem aí mais 10 minutinhos para falar do capítulo certo. Etienne, só você mesmo, né? Como diz minha mãe, sou a rainha do improviso. Penas temporárias. Então vamos em penas temporárias. Questão de número 983. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais, e então é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos mortais? Bem que eu achei estranho. E os espíritos respondem: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. E aí a explicaçãozinha. Dizeis frequentemente daquele que está morto que ele nada mais tem a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. O mau risco nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria. O orgulhoso de todas as humilhações, aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele o foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando houver saída daqui, compreendê-la-eis. Quando houver saído daqui da matéria, compreendê-la-eis. Para melhor compreensão, vide questões de número 273, 393 e 399 desse mesmo livro e exemplar. E ainda assim, continuando a mesma questão, o homem que se crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforço para se melhorar. Frequentemente ele expia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas a expiará certamente em uma outra existência, também toda material. Gente, o sofrimento do espírito, ele é mental, tá? É um ponto aí que eu acho que o kardecismo peca. Ele fica muito ali no evangelho, que ele sabe que é um exemplar, um orientador, que já falou para ele buscar em outros lugares o conhecimento da ciência, né, da fé raciocinada, e ele não busca. Ele acha que só as obras básicas, só os evangelhos é o suficiente, e não é, né? Então o mentalismo é uma ramificação desse estudo que eu acredito que eles precisavam ter. Sair um pouco desse processo de querer ser perfeito
Entender que a perfeição não existe, que é mais uma coisa que eles vão perceber quando sair do evangelho, que vive num planeta dual, né? Ali na física quântica também explica, e que dentro de um planeta dual não tem como você ser perfeito, você ser santo, você ser igual a Jesus, e isso te atrapalha, essa necessidade de querer mostrar para os outros que você é uma coisa que geneticamente a gente sabe que você nunca vai conseguir, então te limita. Essa situação limita, né, o mundo dos espíritas, né, dos kardecistas especificamente. Então, quando a gente sai, a gente encontra o mentalismo, e o mentalismo ele explica isso. É tudo mental no mundo dos espíritos. Então, o sofrimento, a dor é diferente. Não é igual a gente que espetou uma agulha, ai, e doeu, né? Porque eu tenho a pele que dá esse alerta para o meu cérebro, eu tenho cérebro, eu tenho órgãos. Então, esse processo de dor, ele é dividido ali nos cérebros, e quando eu não tenho mais corpo físico, eu não tenho os órgãos, então é uma dor mais generalizada. Por quê? Porque eu tenho a consciência dessa dor que eu já senti quando eu vivi na matéria, mas neste momento ela não é real, a não ser que eu acredite que ela seja. Né? Porque no mundo dos espíritos tudo é mental, mentalismo. Então só vai existir aquilo que eu acredito na minha mente. Por exemplo, se eu desencarnar e acreditar que eu não morri, eu ainda estou vivo, eu vou continuar conectado no meu corpo. Então eu não desencarnei, eu apenas vim a óbito. Por que eu não desencarnei? Porque você está conectado à sua carne. Então você não desencarnou, você só morreu. Quer dizer, nem morreu, né? Porque a morte não existe. Você só perdeu o domínio sobre ele, digamos assim. Então, que a gente possa ampliar e ramificar os nossos estudos. Não estou condenando as obras básicas, eu acho que todos têm que começar dali. Ali é o princípio, você tem que ter todo o conhecimento daquilo, mas você não pode ficar só naquilo, nem só nos livros de Chico Xavier e de Divaldo Franco, não. Tá? Porque senão vocês vão se perder e vai começar a bitolar aí as coisinhas nas cabeças de vocês, vocês não vão conseguir entender. O processo ele é evolutivo, constante. Não é porque Chico desencarnou que a gente vai parar ali nos livros do Chico, não. Outros Chicos virão. E que a gente possa ter a humildade de perceber que a gente precisa ampliar a nossa mente muito além das obras básicas e das obras de Chico. Com o discernimento de não cair no folclore, né? Não cair nas ondas dos rituais, das loucuras. E perceber também as falas dos grandes mestres que nós tivemos. Porque eles falam e a gente nega, né? Porque é mais fácil. Por exemplo, a ufologia. Quantas vezes Chico Xavier falou sobre ufologia, né? Todo mundo aí segue, arrisca Chico Xavier, mas quando você vai falar de ufologia, o povo torce. Não, pelo amor de Deus, gente, vamos evoluir. Então, tapa na cara semanal, sugestões oportunas, setor pastorino, leitura 17, no alto. Solta o espírito para que ele voe pelos espaços, em busca da luz que ilumina o mundo. No alto, a luz. No alto, a paz. No alto, a música das esferas sublimes que balsamizam as dores e confortam os corações. Solta a tua alma e liberta a tua mente das peias da matéria pútrida que entenebrece os anseios do coração. Eleva tua mente às regiões da beleza infinita, diante da qual a matéria são trevas densas e opacas a cortar a visão. Solta o teu coração das criaturas materiais para que, liberto da ilusão das formas transitórias, possas afinar-te com a beleza excelsa e sem forma do espírito lúcido que de si irradia luz, perfume e amor. Liberta as asas que te estão presas à lama do chão de terra pegajosa, para que teu espírito se livre altaneiro, onde o eu puro e a luz sublime são as vestes imaculadas dos espíritos superiores. Volta à tua vibração de amor espiritual, para que tua sintonização receba os eflúvios que atravessam teu ser, enobrecendo e erguendo aos cimos da montanha solitária do amor crucificado, que se traduz em dor e renúncia. Solta, liberta, voa.
e tudo que o universo produz de belo e grandioso será alimento para teu coração, inspiração para a tua mente, luz para teus olhos, músicas para teus ouvidos e refrigério em tua solidão. E que assim seja. Que lindo, né? Eu acho que dá uma incrementada aí ao que a gente estava falando, né? A gente abrir as nossas mentes, sair dessa ondinha de nossa, isso é impossível. É sério? Vocês ainda acreditam no impossível? Então vocês não estão estudando não, né? Muito obrigada. Ai, quem que mandou essa mensagem? Vamos ver. Ah, não, é de setor de Tostorito. Eu tô acostumada a ir lá ver o nome do irmão, que não é não. Então vamos fechar os nossos olhos? Agradecer a oportunidade do estudo, da compreensão, da troca de informações, do calor humano. Agradecer esse momento de compreensão, mestre, das suas palavras. Que possamos introduzi-las em nossas mentes, nossos corações, fazer delas os nossos novos hábitos. Que possamos fazer delas hábitos diários e costumeiros. E que possamos assim nos transformar, vendo um mundo mais belo, mais iluminado e mais vivo. Que sejamos a luz da estrela guia daqueles que se encontram perdidos em meio à sua própria escuridão. Que possamos caminhar de mãos dadas, sem soltar, na certeza de que precisamos chegar em comunhão. Gratidão. Que a gratidão seja o nosso combustível, que a gratidão seja o nosso alimento, que nos impulsiona em sua direção. Perdão. Que o perdão seja o nosso leme, que possamos perdoar todos e a nós mesmos, e através do perdão que possamos encontrar a nossa direção e o nosso caminho. Gratidão, perdão, e que sua luz se estenda ao coração de todos nessa linda e imensa esfera azul. E que assim seja. Vamos lá estudar? Então vamos. A gente errou hoje, né? A gente não está se programando direito, tia Custosa. É porque eu tenho duas programações, duas marcações. E eu entrei na primeira, não olhei a outra. Desculpa, gente, mas eu não achei ruim, não. Foi um conteúdo muito interessante. Então, vamos lá. Herdeiros do Novo Mundo. Espírito Lúcius, de André Luiz Roriz. Eles estavam entrando, então, nas naves, né? Nessas naves que a gente vê por aí, do nada. Que está levando os espíritos dentro desse processo de separação do joio do trigo. Então, as naves ficam paradas em lugares afastados, para evitar desespero, para evitar multidão, para evitar contaminação energética. Então, geralmente, elas ficam paradas em lugares fechados, né? Mata fechada, deserto, cerrado, né? Onde não tem ninguém, igual na fazenda daquele menino Mike, que eu dei o exemplo, num lugar, num pé de serra, longe de tudo, perto de ninguém, para não influenciar o cotidiano dos viventes, né? Do povo que ainda está vivo aqui, e para não atrapalhar no processo energético dos que estão sendo exilados. E aí eles entraram na nave para conhecerem desdobramento, levados por Bezerra de Menezes, e lá eles estavam explicando o que acontece em cada pavilhão, em cada andar dessa nave, que cabe até 2 milhões de espíritos para serem levados, porque nem todos têm a mesma frequência. Então tem uns que têm uma frequência mais densa, né, os mais agressivos, violento, tem uns que não estão nem aí, tem os que estão desesperados, tem os que não querem ir. Então cada pavilhão é um grupo, é uma frequência, e eles são divididos para não atrapalhar, não machucar, não ferir ninguém. E para a viagem ser o mais tranquila possível, por isso que a maioria deles, quando eles são muito agressivos, eles são entorpecidos, né? Eles adormecem para não dar trabalho, nem contaminar, nem nada, né? A gente já sabe, né? Então, continuando. A conversa ia nesse ritmo quando, descendo por um mecanismo que se assemelhava a elevador, terreno com aclimatador vibratório, ou seja, ele ia descendo e ia limpando
a frequência do aparelho que eles estavam. Era como se fosse um elevador, que à medida que ele vai descendo, ele vai se limpando das frequências, ou subindo, né? E vai deixando a frequência ali e indo para outro ambiente. Para cada nível de destino, os integrantes do grupo começaram a sentir um intenso mal-estar. E sente mesmo, viu? Frequências pesadas, energia pesada, dá mal-estar, dá enjoo, dá vômito, dá tontura. E continuando, Lucas, percebendo o incômodo dos níveis visitantes que acompanhavam Bezerra, desculpou-se e informou: então, pessoal, estão passando mal, não é? Esqueci de alertá-los para as modificações de cada nível. Aqui neste transporte encontram-se concentrados em pequeno espaço vários tipos de campos energéticos que na Terra ocupam imensidões. Por isso, as vastidões que separam os diversos níveis vibratórios impedem que percebamos as mudanças bruscas. Neste ambiente, entretanto, a mudança de campo é muito rápida e assim é necessário acionar o nosso potencial de concentração para a adaptabilidade aos níveis que visitaremos, exigindo de vossa vigilância a sintonia com cada ambiente em que penetraremos. Para facilitar a rapidez de nossa adaptação, esta câmara de deslocamento interno é dotada de mecanismos que favorecem a abrupta modificação de nível, sem os contratempos normalmente disso decorrentes. Mas como vocês são novatos por aqui, é natural que sofram um maior impacto quando nossas atmosferas pessoais são igualadas à do ambiente externo, da qual penetraremos quando estivermos adequadamente aclimatados. Ou seja, quando essa galera que está sendo exilada está esparramada pelo planeta, a gente não sente, né, essa tão bruscamente, a gente sente, mas não tão bruscamente, essa mudança de atmosfera. É igual quando você sai. Igual uma vez eu fui para uma cidade, meu Deus do céu, aqui em Goiás, chama Petrolina. Olha meu susto, gente, que atmosfera pesada. Jesus amado, que atmosfera pesada. E aí, o que acontece? Eu comecei a passar mal, do nada, comecei a passar mal. E aqui é a mesma coisa. Só que eu tive esse intervalo de tempo de sair de Goiânia, percorrer os quilômetros e ir chegando. E quando eu estava chegando, já começou a ir lá, eu comecei a passar mal. Aqui não. Aqui é assim, é um elevador. Então ele está ensinando as pessoas que estão visitando que tem uma câmera que permite você se assimilar à frequência do ambiente que você está visitando, né? Ou permanecer em frequência alta, que eu não acho muito favorável, senão vai ser um impacto maior, mas isso aí já é coisa da matemática dos espíritos. E aí você igualando a sua frequência, você entrando na frequência necessária, você não sofre tanto, né? Você não passa tanto mal. Só vai sentir o mal-estar sim, por quê? Porque a mudança é rápida de atmosfera energética. Então, continuando. Depois desse rápido panorama geral sobre as organizações internas, Lucas passou a explicação das rotinas da imensa nau transportadora. Nau é a navezinha lá, né? Permanecemos aqui até que o nosso contingente limite seja atingido. E então partimos para o destino que nos espera a fim de entregarmos nossos infelizes irmãos a outros trabalhadores da justiça, para que sigam com a execução dos decretos divinos. Em quanto tempo demora para que estes transportadores estejam com sua lotação esgotada? Perguntou Jerônimo. Peraí, gente. Hoje é o dia, né? Bem, depende muito da rotina dos encarnados, que às vezes cooperam bastante para que o volume de espíritos se complete mais depressa. No entanto, os veículos que nos chegam
provenientes dos diversos países do continente sul-americano, ultimamente têm abastecido cada transportador num prazo que vai de 1 a 2 meses em média. A conversa ia nesse ritmo quando, descendo por mecanismo que se assemelhava a elevador terreno com... Mas, gente, que loucura é essa aqui? Parece que eu virei uma página e a página voltou. Ou a página está repetida? Estou falando, hoje é o dia. Vamos. Gente, a página está repetida. Com exceção de Jerônimo e Bezerra, experientes lideradores dos diversos campos magnéticos, Adelino e Alfredo precisavam exercitar a vontade através da oração e da assimilação do magnetismo diferente à medida que desciam. Voltando lá para a questão que estava descendo o elevador. Chegando ao primeiro destino, assim que os sensores internos identificaram o equilíbrio vibratório de seus ocupantes em relação ao que os aguardava do lado de fora, as portas foram abertas automaticamente. Isso já lá dentro da nave, lá nos últimos pavilhões, no lugar onde eles precisavam descer. Aí a gente começa aqui agora, capítulo 16, os ambientes internos. Eu vou marcar, porque ou eu estou muito confusa, ou o trem está ficando bagunçado aqui ao nosso redor. Né? Então vamos marcar para prevenir. Continuando, entrando nos ambientes internos. Mesmo depois de ingressarem no ambiente que correspondia ao nível de acolhimento de entidades em condições mediana de densidade fluídica, ainda foram necessários alguns instantes para que os mais novatos pudessem se adequar ao campo de energia específico, acompanhando-os com desenvoltura e generosidade e generosa atenção. Lucas explicou: estamos no nível 12, na área destinada aos espíritos endurecidos que se valeram da inteligência para explorar a boa-fé dos seus semelhantes. A consciência tígrina é facilmente identificada pela marca que possuem à altura da mente espiritual, corrompida pelo uso astucioso e intenso na proliferação das dores e decepções aos seus irmãos de humanidade. Em cada nível, há subdivisões específicas para melhor agrupamento. Assim, no nível 12, em que ingressamos, temos a ala dos que se comprometeram com as quedas do intelecto, separados, tanto quanto possível, pelas suas inclinações religiosas específicas. Graças aos recursos terapêuticos espirituais que os envolvem, podem permanecer adormecidos, mas apresentam um sono repleto das educativas visões de suas condutas vis, como se estivessem assistindo a um filme de terror, no qual foram os diretores e os atores principais. Isso lhes é extremamente doloroso, mas serve para ativar os refolhos da consciência, a fim de que, ao despertarem, resolvam trilhar outra estrada evolutiva. Ou seja, os espíritos que usaram de inteligência para poder, sei lá, né, usurpar, roubar, machucar, causar dor no próximo, eles ficam assistindo às suas atitudes, os seus atos e a consequência dos seus atos na vida dos outros. E tinha isso é doloroso para eles? Demais. Uma tortura praticamente. Mas faz parte do seu quadro mental. Ou seja, a sua bagagem mental carrega isso. E aí você assistindo isso nesse momento de dormência, de entorpecimento, quando você volta a si, você não vai ter mais aquele... Porque o ser humano, ele faz o que não deve, nega até a morte, dentro da hipocrisia que ele cria na sua realidade e não sai. Ele cria uma crosta e acredita que aquilo é real. E quem chega e fala, cara, isso é hipocrisia sua, cara, é um inimigo. Então eu acredito
que isso seja para quebrar essa hipocrisia concretizada na alma humana. Para enriquecer ainda mais a oportunidade, Lucas interrompeu a descrição e disse sorrindo: perguntas? Como se tivesse rompido o lacre de um vulcão, começaram a brotar das bocas dos mais inexperientes entre os membros do grupo. Quer dizer, então, tomou adiante Adelino, que o estado de sono em realidade é uma espécie de regressão ao passado? Não seria mais adequado que lhes fosse um repouso para a alma em sofrimento? Sério? Entendendo a abrangência da indagação do inteligente companheiro, Lucas observou: bem, Adelino, a etapa das tentativas e erros já passou para todos eles. Aqui não estamos diante de espíritos cuja finalidade é a de corrigirem seus equívocos, para que depois de um ano inteiro de descanso consigam tirar uma boa nota nos exames finais e passar de ano. Encontramos-nos diante dos que já foram reprovados por sua desídia, por terem sido maus alunos. É verdade que se trata também de uma etapa educativa. No entanto, os mestres não são mais a paciência, a tolerância e a nova oportunidade. Aqui, os professores são os efeitos das escolhas de cada um. Assim, uma vez selecionados por apresentarem teor vibratório incompatível com as modificações reais que assolam as forças magnéticas do orbe terreno em suas estruturas físicas e espiritual, estes irmãos não estão sendo preparados para retornarem ao campo das experiências carnais na mesma humanidade. A lição que precisam recapitular são as que os direcionem para um futuro que será sempre mais feliz, quanto mais distante se mantiverem destes atos maus já praticados até a sua exaustão. Assim, aos senhores, com seus erros do ontem, poderão decalcar em suas mentes as condutas a serem evitadas, numa espécie de vacina a longo prazo, graças à qual, ao retomarem o controle de sua consciência, inclinem-se a não mais cometerem os principais equívocos. Não estão aqui como resgatados das guerras humanas, levados à retaguarda para o tratamento de suas feridas e o justo descanso. Foram máquinas de fazer feridas, e aqui estão porque sempre estiveram adormecidos para a verdade, adiando a hora do bem em suas almas, e agora precisam acordar para as responsabilidades do seu próprio viver. Entendendo as lições claras, Alfredo acrescentou diante de uma pausa de Lucas: quer dizer que, além deste imenso alojamento, existem outras salas onde as entidades são congregadas em razão de suas crenças religiosas? Isso mesmo, respondeu Lucas. Mas por que semelhante medida? Redarguiu o diligente zelador do centro espírita. É por motivos práticos de organização, Alfredo. Não esqueça você que, enquanto aqui permanecem, são objetos da solicitude do bem, que se não lhes permite mais regressar à velha morada terrena, não desejam o mal para nenhum deles. Assim mesmo, aqui recebem alimento para o espírito e, quanto inconscientes, são bafejados pelas forças espirituais que lhes eram familiares quando, na terra, pela expressão das orações a que se afeiçoaram. Não nos esqueçamos de que nossas rotinas criam raízes em nós mesmos e assim, quanto mais nos sintonizamos inseridos nas velhas maneiras de viver, mais facilmente nos abriremos para a nossa realidade insufismável. Por isso, atendemos os sofrimentos dos degredados, sem privá-los de nenhum dos seus
recursos do universo a benefício de suas modificações. E a gente encerra aqui com 30 segundos para acabar o nosso tempo. E refletindo sobre a fala do orientador, né? Que os meninos ficaram indignados de saber que a galera viaja assistindo seus atos. E que é uma dor absurda, como se fosse uma tortura. Aí lembra lá do comportamento de Jesus. Nossa, mas Jesus não permite que isso aconteça. Por que essas almas não vão exiladas ali num sono refazedouro, né? Para poder descansar as suas almas cansadas, exorbitadas de causar feridas, dor e morte nos seus semelhantes. Por isso, porque eles não estão sendo preparados para um novo regresso na Terra. Eles estão sendo exilados e responsabilizados pelos atos que cometeram. Ali são espíritos que já foi dado 375.033 oportunidades e eles não quiseram. E se der mais 375.034 oportunidades, eles vão continuar não querendo. Então, não é mais por esse caminho que eles vão ser tratados. Agora eles vão sentir a dor que eles causaram. Em toda a sua intensidade, em toda a sua intensidade. E depois de viver as dores que eles causaram em toda a sua intensidade, como se fosse um processo de vacina para ficar gravado na sua consciência, eles vão ser depositados num planeta completamente primitivo, que não tem nada. Imagina a Terra no período dos dinossauros. Imaginou? Agora volta mais um pouco, bem mais. Então é mais ou menos assim o planeta que eles vão ser deixados não, né? Eles vão habitar agora, porque eles vão estar sempre sob vigilância da grande família universal, mas vão começar do zero. Por quê? Porque eles não estão deixando a galera que quer melhorar. Então o planeta não consegue melhorar, por quê? Porque os espíritos não deixam. Aí esses espíritos que não querem melhorar, que não deixam, vai daqui para lá colhendo todas as suas plantações. Beleza? A gente encerra por aqui. Peço desculpa, gente, pelos erros que eu cometi. Não vou editar, não sou assim, eu faço ao vivo mesmo. Então, vocês vão perdoando a titia. E aqui a gente faz do coração, o que vem é feito, o que vem à mente é falado, né? Sempre com respeito, sempre guardando ali para não ferir ninguém. Então, meus vídeos não são editados e assim mesmo ele vai subir, beleza? Beijo no seu coração. Vamos pegar esse erro da titia aí para reforçar a consciência que a gente tem que ter para cuidar do nosso planetinha. Beijo no coração de vocês, gente. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.